Olá pessoal, professor Douglas aqui mais uma vez, tudo bem? Hoje eu trouxe um tema super importante para a gente conversar, que é comunicação digital. E o quanto a gente tem essa relação entre a comunicação, o marketing, a era da informação nesse sentido. E é por aí que eu quero começar com vocês. A era da informação, a gente tem vivenciado cada vez mais conteúdos por todos os lados, né? Seja no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso WhatsApp, no blog que a gente busca, ou numa busca no Google que a gente faz para saber mais sobre determinado assunto. E essa era da informação tem gerado oportunidade e acessibilidade de conhecimento, né? Então hoje a gente não precisa de muito para conseguir ter um aprendizado que antes a gente precisaria somente de uma instituição de ensino, por exemplo, para consumir. Então a gente tem hoje caminhos para conseguir aprender, aprender e aprender. Mas essa era da informação também traz um pouco dessa relação entre a quantidade de informação que a gente tem e a atenção que de fato a gente consegue reter com aquele tipo de informação. E falando em marcas e falando também em como as empresas e os profissionais lidam com essa era da informação, também tem essa disputa, né, pelo nosso tempo, por como a gente se conecta entre pessoas e entre marcas. Então a gente vive exatamente nessa era, onde a gente tem um excesso de informação, um acesso à informação, mas ao mesmo tempo essa relação entre o quanto a nossa atenção passa pela informação. E para isso tem um dado super legal que dá para compartilhar com vocês, que é, em 2 anos, a gente já produziu 90% do conteúdo que a gente poderia ter produzido ao longo de todo o tempo até agora. Um dado da Forbes que mostra o quanto essa era da informação tem trazido esse excesso de conteúdo para a gente, né? Mas, além disso, a gente tem a oportunidade de conseguir separar esses conteúdos, né? De ter a nossa forma de conseguir lidar com esses conteúdos. Essa relação com o tempo faz com que a gente tenha essa disputa, né? Entre o que a gente tem de informação para consumir e um tempo finito. Porque, afinal de contas, todos somos seres humanos, né? A gente continua tendo as mesmas 24 horas que todo mundo. E o que a gente faz com essas 24 horas relacionado a essa quantidade de informação é o que vai fazer com que a gente consiga entender a melhor forma de lidar com com essa enxurrada de informação. E como a gente faz essa conexão e essa relação entre a quantidade de conteúdo que a gente tem acesso hoje o tempo infinito que a gente tem? Exatamente através da proposta de valor. O que capta a nossa atenção, de fato, né, nessa era da informação, é o quanto a gente entende uma proposta de valor naquela pessoa, naquela marca que está se comunicando com a gente, naquele conteúdo que está se comunicando com a gente do outro lado, né? Então, se você olha num celular, você imagina que você, como um profissional, você está produzindo um conteúdo ou uma comunicação para uma pessoa que está num outro celular, do outro lado, receber essa comunicação. Então, a relação entre isso está muito atrelada à proposta de valor. E é exatamente isso que a gente conecta e faz o filme entre conexão, confiança e o elo para construir essa proposta de valor. O que faz com que a gente possa se conectar e dar mais atenção a um conteúdo que a gente foi impactado é exatamente essa proposta de valor. Vou dar um exemplo super legal que eu gosto muito de conversar, que é a relação entre Adidas e Nike. Para quem é do mundo de esporte, ou mesmo para quem não é, já foi impactado por alguma comunicação de uma dessas duas marcas. E se você parar para prestar atenção em como essas marcas se comunicam, normalmente elas trazem essa leitura, né, entre o que a proposta de valor dela se identifica. Quer ver um exemplo? A Nike, toda vez que ela faz uma comunicação, ela compara cenas de um atleta profissional com um atleta amador. Porque é exatamente essa proposta de valor dela, conseguir mostrar que um atleta amador pode ter a mesma performance que um atleta profissional. Então ela traz vários elementos dentro da comunicação dela para conseguir passar essa proposta de valor. E aí, o exemplo que eu gosto de dar entre Nike e Adidas são quando a gente olha para as personalidades que estão por trás da marca, né? A Nike, por exemplo, patrocina o Neymar. A Adidas, por exemplo, patrocina o Messi. Qual que é a relação entre esses dois atletas, esses dois profissionais? Eles têm a própria proposta de valor, que se conecta com a proposta de valor daquela marca. Por fim, como eu comentei antes, né, somos pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Propostas de valores se conectam com propostas de valores de pessoas. Então, é por trás disso que a proposta de valor gera a conexão e a confiança que a gente precisa como consumidor para fazer uma compra. Eu dei o exemplo de 2 marcas tradicionais, de 2 marcas grandes. Mas isso acontece também com profissionais como dentistas e outras oportunidades da saúde, onde eu tenho uma escolha como profissional, você tem uma escolha como profissional, como pessoa, por ter a confiança num médico, num dentista, num advogado,
num psiquiatra. Então, nesse contexto, também tem muita proposta de valor. Muitas das vezes a gente não percebe, mas tem muita proposta de valor. E a gente precisa se preocupar cada vez mais qual que é a melhor forma de construir a nossa proposta de valor por trás disso. E tem 4 elementos que o marketing trata com uma forma super importante e um caminho para conseguir fazer essa conexão, que é comunicação, marca, produto e consumidor. Qual que são a importância desses elementos? Conseguir construir uma comunicação atrelada à proposta de valor, mostrando o teu produto, né, como eu dei o exemplo da Nike e da Adidas, faz com que você consiga gerar mais conexão e baseado no elemento-chave, nas pessoas, né? Nas pessoas que estão por trás disso, que é o consumidor. Então, esses 4 elementos que a comunicação digital e o marketing trazem, faz com que a gente consiga construir uma estratégia de conexão, uma estratégia de apresentar essa proposta de valor. E tem uma regra que normalmente a gente trabalha muito para quem é de marketing e que vocês podem continuar aprendendo e pesquisando a partir dessa aula, que é o que a gente chama de funil de marketing. O funil de marketing ele passa por algumas etapas onde a gente tem a intenção de conseguir captar aquele consumidor, então chamar a atenção dele de alguma forma nessa era da informação que a gente acabou de conversar, né, com muita informação passando por todos os canais de comunicação que a gente tem, mas como é que a gente faz para chamar a atenção dele utilizando a proposta de valor? A partir disso, como que a gente gera confiança para conseguir converter ele num cliente? Então, para você que é um futuro profissional, que daqui a pouco tempo vai estar colocando em prática toda a sua habilidade do teu produto, do teu serviço, da tua capacidade técnica, como que você gera essa conexão para conseguir ter mais clientes? E é exatamente como que esse funil invertido a parte da fidelização, com um elemento que é super-humano, né? Que é a conexão, que passa pela confiança. E aí tem um dado super importante que eu gosto de compartilhar, que é, para uma pesquisa da Elderman, para 91% dos brasileiros, a confiança e o que a marca passa como refletindo aquela confiança é super importante na decisão de compra. Então, como que a gente se preocupa com o profissional do futuro em passar a confiança para aquelas pessoas que estão lá do outro lado da tela, né? Quando a gente está falando de comunicação digital, quando a gente se posiciona para construir uma comunicação que tem a base, a proposta de valor e a confiança, mais a oportunidade de a gente conseguir gerar a fidelização. E, por consequência, a fidelização nos ajudar a captar mais clientes. A fidelização nos ajudar a não só reter aqueles clientes que a gente tem, mas a começar a gerar também comunicações mais que gerem mais valor e que consigam, naquela guerra, né, que eu acabei comentando antes, entre atenção e informação. Então, essa leitura é exatamente a mais importante nesse cenário. Talvez não a mais importante, mas a que você precisa, como profissional do futuro, dar a sua atenção. Do outro lado, para toda a comunicação, para todo o conteúdo que você pode produzir, tem pessoas. E pessoas falam com pessoas. Pessoas se conectam a propostas de valor de outras pessoas. E aí eu queria te fazer uma reflexão nesse momento. Como você tem aprendido cada vez mais a aprender? O conceito de learnability, a gente falou numa outra aula sobre o mindset de crescimento, a gente falou um pouco sobre a continuidade do aprendizado, né? Sobre o que a gente aprende hoje, o que a gente continua aprendendo, sobre ser curioso, essa relação da curiosidade, né, entre ser o criativo e ser o curioso para continuar aprendendo, tem muito por trás da forma como a gente continua aprendendo. E essa é uma das principais skills desse novo tempo, né, dessa nova era. E, por fim, nós estamos numa aula de comunicação digital, mas o mais importante aqui é a conexão entre pessoas. E aí, eu queria finalizar a aula com essa pergunta. Como que está a sua proposta de valor? Como você tem se preocupado em ser um profissional do futuro que também entregue essa proposta de valor de pessoas para pessoas?